Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de Conforto Ambiental, Iluminação e Ergonomia. Eu sou a professora Angélica Berlese, para quem não me conhece, e agora eu vou apresentar para vocês a atividade do mapa, tá? Como vocês sabem, né, nessa disciplina a gente vai tratar sobre toda a parte de conforto que tem a ver com iluminação, tanto natural quanto artificial, e também a parte da ergonomia, né, a parte de dimensionamento do mobiliário e dos elementos que a gente estiver projetando, em decorrência das dimensões antropométricas, né, das dimensões do corpo humano, tá? Então é muito importante, né, que vocês entendam esses assuntos para que na hora que vocês forem projetar, né, desenvolver os projetos arquitetônicos de vocês, os usuários estejam em conforto, tanto, né, nesse caso, com ênfase na parte da iluminação, para que não haja ofuscamento, por exemplo, ou para que a iluminação não seja tão baixinha, né, a ponto de dificultar o desenvolvimento das atividades, que exigem um pouco mais de precisão, por exemplo, e da parte da ergonomia, né, para que sempre o homem, quando estiver utilizando esses espaços, tanto numa posição estática como em movimento, ele esteja em conforto, numa posição confortável, né, para que não sobrecarregue nenhum dos membros e que com o passar do tempo também não cause nenhum problema físico, né, algum problema de alguma lesão por algum esforço repetitivo, por exemplo, ou algum problema que acarrete, né, em dores decorrente à má postura. Então, nesse mapa, né, nessa atividade, eu estou propondo que vocês façam o dimensionamento e uma proposta de iluminação para um café, tá? Então, é um espaço comercial, é uma sala comercial que é hipotética, né, e está localizada num centro comercial. Então, esse semestre vocês vão estar desenvolvendo um projeto de cunho comercial na disciplina de projeto e nessa disciplina aqui, então, eu quero tentar dar um embasamento mais dessa parte da iluminação e ergonomia focado já nessa temática, tá? Então, o que eu propus aqui é que vocês vão ter um espaço de uma sala comercial, né, que eu já defini as dimensões, e que vocês vão fazer um lançamento, então, de uma proposta, né, começando por um layout em planta baixa, onde vocês vão definir, né, toda a parte do layout, dimensionamento dessa planta, distribuição das mesas, e aí eu tô propondo que vocês usem diversas tipologias de mesas, tá, com 2, 4, 6 assentos, tá? Assentos fixos e assentos móveis, por exemplo. E aí é importante que vocês pensem, né? Não distribuam essas mesas aleatoriamente, tá? Mas que vocês pensem em áreas desse café, né? Para cada uma desses setores. Então, as mesas que são individuais, né, ou para duas pessoas, teriam, de repente, um caráter mais intimista, em função de repente, ser um casal ali, ou duas amigas querendo conversar, né? Então, uma situação mais íntima, né, onde se tenha um pouco mais de conforto, até em termos de conforto acústico, né, não ser uma área desse café muito muito ativa, assim, né, com muito caos, tá, essa pode ser uma palavra, né, então com uma música mais tranquila, um ambiente mais tranquilo, mais aconchegante, mais talvez até romântico, tá? E conforme a gente vai indo para outras tipologias de mesa, por exemplo, para 4 lugares ou ainda para 6 lugares, esse movimento, né, ele vai aumentando. Então, uma mesa com 6 lugares, a gente vai pensar aí numa família, né, com diferentes idades, aí, faixas etárias, ou o encontro de amigos. E aí a gente vai pensar num setor que é um pouco mais movimentado em termos de ruído, né? Tem mais divertimento, mais bagunça, mais gritaria, eventualmente, né? Então, vai ser um espaço que vai ter um pouco mais de caos acontecendo. Então, tentem não misturar isso, né? Tentem fazer uma setorização que permita que todas essas pessoas, elas usem esses espaços de acordo com o que elas estão buscando ali naquele momento. Seja mais calma, seja mais
divertimento, né? Encontro, enfim, descontração, tá? Da parte da iluminação, eu estou propondo também que vocês pensem, né? Então, tanto na parte de desenvolvimento do atendimento, né? Então, um balcão de atendimento onde vai ter um preparo nesse balcão. Então, o atendente ele vai estar ali recebendo o pedido, preparando o pedido, não numa cozinha, isso é em outra parte que a gente não vai pensar agora, tá? Mas nessa parte mais rápida, assim, né? O preparo do café, então a cafeteira tá ali, né? Talvez até um balcão com mostruário de alguns alimentos prontos, né? Onde eventualmente só precise aquecer rapidamente, a pessoa já vai servir, tá? Então é esse balcão de atendimento com banquetas altas também. Então eu vou ter tanto a parte de preparo de um dos lados do balcão quanto a parte de atendimento do outro. Lembrando que a gente vai precisar de alturas diferentes para cada um desses usos, tá? Então tem essa pessoa que está sentada a princípio sozinha nesse balcão, né? Ou com mais uma pessoa, eventualmente. Esses setores com mesas, como eu falei antes, e também um outro setor que vai ser de trabalho. Então, a pessoa que quer levar seu laptop, por exemplo, para o café e ficar trabalhando no café enquanto consome, tá? Então, essa pessoa ela estaria trabalhando sozinha, então não é um espaço que vai precisar de interação. Então, a princípio, eu pensei que vocês deveriam propor uma bancada, que pode ser uma bancada alta ou baixa, que pode estar voltada para vitrine, ou pode estar voltada até para uma parede, né? E a pessoa está ali voltada para a parede, porque ela não quer se desconcentrar, né? Ela não quer. Então, assim, a princípio, se ela está trabalhando, ela vai precisar de um ambiente ali que seja um pouco mais tranquilo de trabalho, né? Que ela não se desconcentre, não fique com muito barulho no entorno, tá? Então pensem que vocês vão ter que criar esses ambientes na cabeça de vocês. E também é um espaço onde a gente vai precisar de uma iluminação um pouco maior, né? Se a pessoa está trabalhando. Claro que se ela está no computador, talvez ela até não precisaria demandar tanto da iluminação artificial, mas se ela estiver trabalhando com cadernos, né, com material escrito, ou a pessoa que leva um livro para ler na cafeteria, ela vai precisar de uma iluminação um pouco maior. Então, assim, para cada um desses diferentes ambientes, a gente vai precisar de uma quantidade de iluminação diferente também, tá? E sem falar, né, nesses aspectos da ergonomia. Então, para cada um desses espaços, eu vou precisar de um dimensionamento de assentos, né, das cadeiras, das poltronas, de profundidade de bancada, altura da bancada de trabalho, tá? Dimensionamento das mesas, então se é uma mesa para 2 lugares, ou para 4 ou para 6, elas vão ter dimensionamento diferentes e tudo isso a ergonomia vai ajudar vocês a dimensionar. Além de dimensionar também as circulações, né? Então, é importante que vocês pensem nesse espaço como um espaço acessível, né, para pessoas com deficiência, então ter circulações confortáveis para passar uma pessoa com cadeira de rodas ou com muleta, né, com andador. E também sempre prever, né, a possibilidade de um dos assentos ser retirado e a pessoa sentar, né, com a sua cadeira de rodas, por exemplo, tá? Então é importante que vocês pensem nesse espaço acessível também. Então vamos lá. Então o que a atividade diz? Ó, que é para vocês, o objetivo principal é que vocês desenvolvam o layout dessa sala comercial, o dimensionamento do mobiliário, tanto em relação à planta baixa quanto cortes, né? Então me interessa muito nesse caso, tanto as dimensões em planta, né, de largura e profundidade, quanto as alturas dos elementos. E também a especificação do sistema de iluminação, né, para uma cafeteria contemporânea, né, numa galeria comercial, ok? Então essa sala, como que eu defini essa sala? É uma sala comercial que tem um formato retangular com dimensões de 6 por 10 metros, ou seja, ela tem 60 metros quadrados, tá?
O espaço, ele não vai incluir cozinha nem sanitários, tá? Então vamos pensar que os sanitários e a cozinha são em outras áreas. Se tratando de uma galeria comercial, em geral, se tem os sanitários, né, o conjunto dos sanitários fora da peça comercial, tá? Então a gente vai pensar dessa maneira. Vocês vão considerar, então, uma porta de acesso mais vitrine em uma das faces, né, dessa sala comercial, na menor face, né, que tem 6 metros, por exemplo. Então, vocês vão distribuir ali toda aquela face envidraçada com vitrine e porta de acesso, tá? Da maneira como vocês preferirem, tá? E esse dimensionamento da porta também faz parte do exercício. E as outras faces, né, as outras paredes, então a gente vai considerar como faces cegas, tá? Sem janela e sem abertura. Pelo menos 5% dos assentos vão precisar ser acessíveis, tá? Então, dependendo do número de assentos que vocês tiverem, vocês vão ter um número de assentos que podem ser substituídos, né, por uma cadeira de rodas. Ele não precisa estar o tempo todo disponível, né, mas é fácil, né? Sendo fácil de retirar uma cadeira, tá? Ou uma poltrona e substituir pela cadeira de rodas, lembrando então que a gente tem que cuidar dessa questão das alturas, né, para que o cadeirante ele consiga entrar, né, embaixo da mesa, ok? Então, como o mobiliário é obrigatório, vocês precisam pensar no layout contendo todos esses móveis aqui. Então, um balcão de atendimento com banquetas altas, tá? Então, a pessoa vai sentar numa banqueta e vai ter esse balcão, né? Então, pensem num balcão de bar, por exemplo, mas no caso aqui é do café. O balcão de preparo, mas sem cocção, né? Sem a parte de cozinha, então... E isso se compondo, né, o mesmo espaço, então balcão de atendimento e balcão de preparo na mesma ilha, né, pensem numa configuração de certa maneira com ilha, né, com esse balcão dividindo a área de preparo do salão de refeições ali, tá? Uma área que pode estar junto desse balcão com o caixa, né, onde a pessoa vai fazer o pagamento, e com uma altura de caixa que também seja acessível, então a gente pode pensar em 2 alturas ou só em uma altura, né, a definir, vocês que definem. E depois conjuntos de mesas, então a mesa retangular para 6 pessoas com um banco fixo com encosto. Então aquele sistema de mesa fixa como se tinha naqueles diners, né, aquelas lanchonetes americanas onde a gente tem o sofá e a mesa. Tá? É bem difícil fazer esse dimensionamento, pessoal. Na verdade, é muito fácil errar nesse dimensionamento, tá? Então, possivelmente vocês já foram em algum restaurante que tinha essa configuração e a mesa ficava muito longe do assento, né? Não era ergonômico de alguma maneira, ou ficava muito apertado, ou sobrando muito espaço, enfim, tá? Então, é importante que vocês pensem nisso com bastante cuidado. Depois, conjuntos de mesas para 2 pessoas, com cadeiras ou poltronas móveis, né? Mesas quadradas para 4 lugares, com cadeiras ou poltronas móveis também. Então, as mesas de 2 lugares, pensei, né, que vocês podem pensar em mesas redondas, um pouco menores, e as de 4 lugares, mesas quadradas, tá? Então, a gente vai ter configuração mesa redonda, quadrada e retangular. E por último, uma bancada alta para trabalho remoto, né? Então, pensando na pessoa que vai trabalhar, levar seu laptop ou usar um tablet. Então, lembrando que toda a parte de instalação elétrica seria importante nesse local, né? Pontos elétricos, Wi-Fi, né? E também essa questão de ter um pouco mais de tranquilidade nessa área, tá? Voltada ou para vitrine ou para parede, tá? Com essa previsão de uso de laptop. Então, pensar nessa profundidade da bancada, né, de uma maneira que a gente consiga usar tanto o laptop quanto o tablet, né, quanto a pessoa ficar também confortável ali usando essa bancada de trabalho ou de estudos, tá? Ou uma leitura de livro, eventualmente, ok?
Essa bancada, eu propus que ela fosse alta, né? Então, com uma banqueta, mas uma banqueta que seja confortável também, né? Que não seja... Porque a banqueta do balcão de atendimento, por exemplo, a gente pode pensar num uso relativamente rápido, né? A pessoa que chega ali, toma um cafezinho e já sai, né? Mas essa bancada para trabalho, a gente pressupõe que a pessoa vai ficar mais tempo ali trabalhando, tá? Então, a gente tem que pensar também num uso mais confortável para essa bancada, essa banqueta de trabalho. Então, o número de mesas de cada uma dessas tipologias, pessoal, não está definido. Vocês que vão definir em função dessa setorização que vocês vão pensar. Então, lembrem, né, que essa distribuição tem essas diferentes características que eu citei lá no início, em termos de ter mais bagunça, né, mais movimento acontecendo, ou serem espaços mais tranquilos, tá? Então, distribuam isso no café de uma maneira que seja coerente, ok? Então, o número de mesas de cada tipologia vai depender dessa distribuição que vocês colocarem, tá? Não tem um número mínimo, nem um número máximo, não é quem colocar mais, melhor, não é assim que a gente faz. As circulações, elas têm que ser confortáveis, então, claro que a gente não pode ter muita circulação, porque aí a gente também tem que olhar pela questão comercial, né? A pessoa está deixando de ter assentos disponíveis para atender pessoas. Então, a gente tem que tentar colocar o máximo de assentos, mas de uma maneira que seja confortável, com circulações confortáveis, nada, né, apertado ali. As pessoas, elas têm que conseguir circular, acessar, né, afastar a cadeira, sentar confortavelmente, enfim, sem sobrecarregar, né, esse dimensionamento, essas circulações. Então, isso aqui tudo eu já falei, ó, dessas áreas que vocês vão setorizar, né, esses diferentes tipos de mesas, tá? Que eu só tô dando um exemplo, que eu já citei agora aqui na explicação. Então, além das plantas baixas, vocês vão também apresentar alguns detalhes em corte. Não é exatamente um corte, assim, não precisa aparecer piso a laje, tá? Na verdade, pela parte da iluminação, sim, seria interessante, né, que vocês mostrassem de piso a laje, um cortezinho, mas eu entendo que seja mais esquemático do que um corte, né? Não é um corte técnico exatamente, mas um esquema ou ainda um detalhamento construtivo, né? Um pouco mais ampliado, onde a gente veja essas diferentes alturas, tanto das mesas, das bancadas, né? Das cadeiras, sempre representando também a pessoa ali, né? O calunga, na postura que ele vai estar usando. E aí vocês vão definir, então, essas alturas nesse cortezinho esquemático, tá? Fazer um corte, né, ou um detalhamento em corte, mostrando essas alturas para cada uma das diferentes tipologias de mesa que eu propus no trabalho, tá? Aí vocês vão demonstrar essas relações de altura, largura, né, entre os tampos e os assentos. Então, é sempre importante a gente entender essas dimensões. As plantas e os cortes vão ser esquemáticos, tá? Não precisa ser técnico, não precisa ser no AutoCAD, nem Revit, pode ser um esquema à mão, tá? De preferência, a mão livre, tá? Eu prefiro que vocês façam a mão livre, até para evitar compartilhamento de informações entre os colegas, tá? E sempre contemplando, então, essa escala humana, né? Representando um calunga, né? Uma pessoinha ali na posição daquele mobiliário, tá? Seja circulando, seja sentado, enfim. Ou desenvolvendo uma atividade, tá? Então, representar mobiliário e cotas principais, tá? Então, alturas principais, larguras, profundidades, né? Espaços de circulação, ok? Então, não é um corte que vocês precisam fazer de fora a fora no café inteiro, tá? É um corte setorizado, assim, eu vou fazer um detalhamento só daquele móvel ali, ou de parte do móvel, tá? Então, não precisa fazer vários cortes de toda a sala, tá? É um detalhamento com recorte, ok? Então, com base nesse layout proposto, vocês vão também desenvolver num segundo momento. Então, depois que desenvolveu o layout, né, distribuiu todas as mesas, as bancadas, aí, tendo definido isso,
vocês vão fazer uma segunda parte do trabalho, que é desenvolver um partido luminotécnico, tá? Então é um lançamento, né? Um projeto preliminar, tá? Esquemático também, onde vocês vão definir os seguintes itens. Ó, vocês vão distribuir em planta baixa todas as luminárias, tá? Para esse café, separando por tipo. Então, se vocês estão usando spot, se estão usando pendentes, se estão usando perfis, se estão usando trilhos, enfim. Vocês vão fazer uma distribuição em planta, usando legenda, tá? Então, representar cada uma dessas luminárias com diferentes desenhos ou uso de cores, tá? Para a gente conseguir diferenciar qual luminária está sendo usada aonde. E também essa distribuição, né? Então, qual que é a distância das paredes, qual que é o afastamento entre as luminárias, por exemplo, né? E isso sempre em função do layout. Então, como que vocês vão distribuir isso em relação à posição das mesas e dos assentos que vocês definiram antes, tá? E aí vocês também vão fazer talvez uma segunda planta, pode ser na mesma ou pode ser uma segunda planta, dependendo do quanto de informação tiver nessa planta, separando os circuitos dos acendimentos. Então todas as lâmpadas daquela área ali, né, daquele tipo específico, vão acender em tal interruptor, né? A gente vai separar isso por circuitos, tá? A gente pode usar isso numa legenda também, com numeração, por exemplo, ou fazer algum tipo de demarcação na planta, tá? Para mostrar que todas aquelas luminárias ali, elas vão acender no mesmo interruptor e onde que fica esse interruptor, tá? Então, é bem importante que vocês representem, né, a legenda com símbolos, podem usar cores, como eu falei, tá? Diferentes desenhos para representar cada tipo de luminária. Determinar a iluminância mínima e a ideal, né, exigidas para cada área do café. Então, como eu comentei, né, para cada uma dessas atividades a gente vai precisar de um nível de iluminância. Então, isso vocês podem definir. Ah, é um café mais intimista, eu quero ter uma iluminação mais baixa, ou não, quero que seja bem claro, bem vivo, dinâmico, tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão definir. Vocês vão ter que dar uma olhadinha na norma, tá? Para definir isso também. Mas não é um espaço que exige, assim, uma precisão clínica, né? Não tem nenhum tipo de atividade assim de precisão realmente acontecendo ali, como seria no caso de uma clínica, de um hospital, né? Ou ainda de algum desenvolvimento de uma atividade muito precisa, tá? Também vocês vão apresentar um quadro descritivo, né, com a especificação do tipo de lâmpada. Então, qual lâmpada vocês estão propondo para aquela luminária, qual a potência, quantas lâmpadas vão em cada luminária, qual a luminância dessa lâmpada, a temperatura de cor e o IRC, né, o índice de reprodução de cores. Então, vocês vão fazer um quadro, né, pontuando todas essas luminárias que vocês definiram, né, distribuíram em planta. E aí vocês vão colocar lá quantas lâmpadas precisa e qual o tipo de lâmpada e todas essas características da iluminação, né, com base aí na proposta de vocês, tá? Então a entrega vai ser em pranchas no formato A3, em PDF, então vocês vão gerar um PDF único das plantas e dos cortes, sempre lembrando, né, de seguir essa sequência lógica. Então primeiro se define o layout, depois vem a proposta de iluminação, tá? As plantas e os cortes na sequência, tá? Então vocês vão ter uma planta baixa esquemática com esse layout proposto, a princípio numa escala 1:50. Evitem usar escalas que não tenham no escalímetro, tá? Outra planta baixa esquemática com a distribuição das luminárias, também na 1:50, acredito que fique de bom tamanho. Um memorial justificativo e descritivo do sistema de iluminação. Então, por que vocês definiram aquela luminária e descrever tecnicamente, que é o que vocês já fizeram ali no quadro também, tá? Mas é importante que vocês expliquem o processo de projeto ali de vocês nesse memorial justificativo, tá?
Fazer um detalhe em corte esquemático para cada tipo de mobiliário solicitado. E aqui eu estou pedindo numa escala aproximadamente 1:20, tá? Poderia ser 1:10, 1:25, aí fica a critério de vocês, né? O quão fácil vai ser de representar, né, esses elementos nesse detalhamento, nesse corte, tá? Isolado, como eu falei. Apresentar cotas de dimensão dos principais móveis e circulação, tanto em planta quanto em corte, tá? Então, não precisa cotar tudo, mas assim, para cada tipo de mesa, vocês cotarem ali, né, o dimensionamento tanto do assento quanto da mesa e quanto que tem de circulação em relação ao mobiliário ao lado, tá? Incluir a escala humana, seja uma pessoa em pé, sentado, em movimento. E eu ainda gostaria que vocês assinassem à mão esses desenhos, né? Esses croquis, tá? Então, todo desenho esquemático que vocês fizerem à mão, deem uma rubricada ali, a assinatura de vocês, né? Justamente para eu saber quem fez o desenho e que não tá tendo, né, compartilhamento desses desenhos, ok? Os croquis, eles podem ser escaneados ou fotografados com uma boa qualidade, né? E depois vocês vão montar isso, né, numa prancha A3 e gerar, por último, um PDF único, tá? Que vocês vão nos enviar, ok? É importante que vocês usem referências confiáveis, né, para esse dimensionamento e para a parte da iluminação também. Vocês vão acessar sites, né, dos principais fornecedores para definir essas questões técnicas, né, da característica das lâmpadas, das luminárias. Importante dizer aqui para vocês que vocês não precisam definir a questão estética das luminárias, né? Não precisa escolher um modelo de luminária específico em função da estética daquele café. Não é isso que eu estou preocupada agora. Eu estou preocupada mais com a parte mais técnica mesmo da iluminação, tá? Então não precisam, né, ter esse tempo dedicado a escolher uma luminária específica, tá? De uma marca e um modelo, enfim, né, uma estética específica, ok? Então, essa atividade, ela vai integrar os dois conhecimentos da disciplina, né, tanto a parte da iluminação artificial quanto a parte da ergonomia, tá? Então, aqui, iluminação natural a gente não vai considerar nesse momento, tá? E aí a gente tá englobando, né, tanto a parte teórica, os conhecimentos teóricos que vocês aprenderam na disciplina e aplicando isso num projeto prático. Além disso, como eu falei, né, essa temática da sala comercial já tem a ver com o desenvolvimento do projeto arquitetônico desse semestre de vocês. Então, a ideia é que dê suporte também, né, para vocês desenvolverem o trabalho que vocês tiverem lá nessa outra disciplina, tá? Não sei se a temática teria um café, né? Não entrei nesse mérito, mas eu sei que é comercial, então vocês vão ter uma série, né? Tem que levantar uma série de informações que tem a ver com o projeto comercial. E aqui por último, né, eu deixei uma lista de referências com normas, né, e materiais que a gente está usando na disciplina que vão ajudar vocês tanto na parte de dimensionamento de mobiliário, ó, então tanto o livro do Paneiro, que é de dimensionamento, quanto do Neuffer e do Littlefield, a gente tem, né, bastante material aqui sobre dimensionamento de mobiliário, de circulações, vocês podem usar esses materiais. E é importante também que vocês justifiquem, né, qual desses materiais vocês estão usando para desenvolver o trabalho. E da parte da iluminação, então, estou sugerindo usar esse livro do Malcolm Innes, que eu uso nas aulas, tá? E da parte de acessibilidade, então, a norma 9050. Outros materiais eu vou disponibilizar ao longo das nossas aulas, tá? Fiquem livres aí para vocês usarem. E é isso. Um bom desenvolvimento da atividade. Eu espero que vocês façam um bom uso, né, desse conhecimento que vocês tiveram na disciplina, que vocês apliquem esse conhecimento, né, de uma maneira prática, né, e proveitosa nessa atividade de projeto. Boa sorte, bons estudos. Nos vemos em sala de aula. Tchau, tchau!